Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Em 2006, um universitário é filmado entrando em um bar com seus amigos, porém ninguém o vê saindo e ele desaparece de forma misteriosa. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Brian Shaffer. Brian Randall Shaffer nasceu em 25 de fevereiro de 1979 em Pickerington, Ohio, uma cidade que na época tinha menos de 20 mil habitantes e ficava a 30 minutos de carro de Columbus, a capital do estado. Ele era filho de Randy e Renee Shaffer e ele também tinha um irmão chamado Derek. O Brian gostava muito de viajar para a praia e também gostava de música, tanto que um dos sonhos dele era ter uma banda que tocasse o mesmo estilo do cantor Jimmy Buffett, que para quem não conhece é um cantor de folk rock. Ele se formou em microbiologia na Ohio State University e depois ele começou a cursar medicina no mesmo local, isso em 2004. Quando ele estava no segundo ano do curso, a mãe do Brian infelizmente acabou falecendo vítima de um câncer que se espalhou muito rápido e, segundo seus amigos, isso mexeu bastante com ele porque eles eram bem apegados. Ainda durante a faculdade, ele começou a namorar uma colega que se chamava Alexis Wagner e o casal estava bem feliz, tanto que eles planejavam viajar juntos para Miami nas férias. Inclusive, a Alexis e a família dela acreditavam que o Brian ia propor ela em casamento durante essa viagem. No dia 31 de março de 2006, era uma sexta-feira, o Brian encontrou o pai dele, o Randy, para jantar. Ele disse que planejava encontrar com amigos mais tarde para beber e comemorar também a chegada das férias da faculdade. O pai do Brian notou que ele estava muito cansado por ter virado várias noites estudando para as provas finais, porém ele não se opôs ao filho sair. Naquela noite ele encontrou com um amigo chamado William, cujo apelido era Clint, e os dois foram até o Ugly Tuna Saloon, que era um bar e também um restaurante que ficava no segundo andar de um prédio próximo ao campus da universidade. Uma hora depois, ele ligou para a namorada, a Alexis, e disse que amava ela. Ela não estava no campus, ela estava visitando a família dela na cidade de Toledo, que também fica no estado de Ohio. Então, o Brian e o Clint saíram daquele bar e visitaram vários outros bares na mesma noite, tomando sempre uma bebida em cada um. Os dois encontraram uma amiga do Clint chamada Meredith Reed, que deu uma carona para eles de volta até o Ugly Tuna Saloon. E é possível ver os três subindo, inclusive, a escada rolante e entrando no bar nas gravações da câmera de segurança, isso por volta da 1h15 da manhã. Em algum momento da noite, não se sabe exatamente quando, o Brian se separou do grupo de amigos e ele é filmado do lado de fora do bar conversando com duas jovens perto da 1h55 e logo em seguida ele é visto de volta entrando no bar. Às 2h da manhã o bar fecha, o Clint e a Meredith começam a procurar pelo Brian, mas eles não encontram ele nem do lado de dentro nem do lado de fora, então eles presumem que ele já tinha ido para casa e os dois foram embora. No final de semana, a Alexis e o Randy tentaram entrar em contato com o Brian, mas eles não tiveram sucesso. A Alexis então vai até o apartamento do namorado e encontra o local intacto, o carro dele está estacionado, mas não tem nenhum sinal dele. Na segunda-feira, ela então vai até o aeroporto na esperança que o Brian aparecesse para aquela viagem que eles estavam planejando para Miami e explicasse o que tinha acontecido, porém ele não apareceu e ele finalmente foi dado como desaparecido. Pode parecer estranho esse comportamento da namorada de ir até o aeroporto esperar ele, mas vamos lembrar que isso aqui aconteceu em 2006, uma época em que os celulares não eram tão utilizados como eles são hoje, também a gente não trocava tanta mensagem, já existiu o SMS, mas era caro, você pagava por mensagem, então não era tão comum assim que você conseguisse contato com a outra pessoa.
As buscas começaram no Ugly Tuna Saloon, que foi o último local que ele foi visto. E vocês lembram que eu falei das câmeras de segurança que tinham filmado o Brian e os amigos dele entrando? Pois é, a polícia periciou todas as câmeras do local, mas não tinha nenhuma filmagem dele saindo, o que era muito estranho. Também foi observado que as câmeras elas poderiam não ter filmado ele porque elas tinham um ponto cego, mas para isso elas precisavam ser movidas manualmente. Tirando a única entrada do bar, havia uma outra que quase ninguém utilizava e que dava acesso para um canteiro de obras. Foi teorizado que pela quantidade de álcool que o Clint disse que o Brian ingeriu durante a noite, seria muito difícil que ele conseguisse se guiar até a saída e passasse pelo canteiro de obras sem ser visto. Foram revistadas também lixeiras dos locais próximos, aterros sanitários e também o sistema de esgoto do local, além de uma extensa busca com cães farejadores, porém não havia nenhum sinal dele. A família e os amigos começaram então a distribuir panfletos com a foto do Brian e que pediam por informações. Na época do caso, o Brian tinha 27 anos, 1,88 de altura, pesava entre 72 e 75 quilos, cabelos escuros e olhos cor de avelã. Além disso, ele tinha uma tatuagem que era o símbolo da música Alive, do Pearl Jam. A polícia submeteu diversas testemunhas ao teste do polígrafo, porém uma pessoa não aceitou fazer, o Clint, que também contratou um advogado. Em 2009, 2 anos depois, as 2 mulheres que foram vistas com o Brian do lado de fora do bar foram identificadas, porém elas afirmaram que nunca tinham sido nem chamadas para fazer o teste. Eu não consegui encontrar se elas definitivamente fizeram o teste e nem o nome delas. Os investigadores tinham esperança de encontrar alguma resposta no celular do Brian, porém ele desapareceu junto com ele e não havia nada suspeito no histórico de ligações. A Alexis, a namorada, conta que tentou ligar várias vezes para ele durante vários meses, porém sempre caía na caixa postal. Até que em setembro do mesmo ano que ele desapareceu, o telefone chegou a tocar por 3 vezes antes de cair. A operadora de telefonia disse que isso pode ter sido um erro no sistema. O telefone dele não era compatível com o GPS, ou seja, não era possível localizar com exatidão a última localização dele, porém eles obtiveram um sinal que foi detectado de uma torre de celular em Hilliard, mais ou menos 22 km de Columbus, mas essa dica também não ajudou. A família recebeu então uma dica de um vidente que afirmou que o corpo do Brian estaria em um corpo de água. O pai e o irmão, junto com outras pessoas, procuraram ao longo das margens do rio Oleteng, que é um rio que passava perto do campus da universidade e também do apartamento do Brian, porém nada foi encontrado. Falando sobre as teorias do que pode ter acontecido com o Brian Shaffer, praticamente todas as teorias levam em consideração que o Brian não é visto pelas câmeras porque ele saiu pela outra porta. A primeira teoria diz que talvez ele tenha caído e se machucado no canteiro de obras quando ele saiu, e o dono do bar, com medo então de um processo, conseguiu se livrar do corpo. A segunda teoria também envolve o pessoal do bar, e segundo ela, o Brian teria se metido em uma briga, talvez com outro cliente ou com algum funcionário, e também acabou mortalmente ferido. Seu corpo então foi retirado por essa outra saída. Essa teoria foi bem debatida, mas ela acabou sendo descartada pela polícia porque, além de não ter nada nas câmeras de segurança, os funcionários também passaram pelo polígrafo e tudo mais, e eles tinham um álibi, então isso acabou meio que caindo por terra. A área ao redor do campus possui uma alta taxa de criminalidade e, levando isso em consideração, também foi teorizado que ele poderia ter sido sequestrado ou ter sido vítima de um latrocínio e alguém acabou se livrando do corpo, mas seria estranho que nada disso foi pego pelas câmeras de segurança dos arredores e também de não ter nenhuma testemunha. E se ele foi sequestrado, por exemplo, nunca pediram um resgate. Uma teoria que é comum em casos de desaparecimento é que a pessoa simplesmente fugiu para viver uma vida nova em outro lugar. E essa teoria apareceu também aqui no caso do Brian. E quem acredita diz que ele fez isso para seguir o sonho dele, que eu falei lá no começo, de morar na praia, de ter uma banda, fugindo do estresse da faculdade de medicina e também das lembranças da morte da mãe, que estavam muito fortes ainda nele. Inclusive, a Alexis disse que o Brian pediu para ela ir embora com ele em algum momento. Alguns dias antes de desaparecer, ele disse para ela que ela tinha que seguir em frente e também encontrar outra pessoa. E ela achou essa conversa toda meio estranha, porém não conseguiram chegar a uma conclusão sobre isso. E a última teoria que eu acho que é interessante ser levada em consideração é que dizem que o Brian pode ter sido vítima de um serial killer. Porém, é um serial killer que não se sabe exatamente se ele é uma pessoa ou se ele é um grupo de pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria do Smile Face Killer, que seria a face sorridente, né? O assassino da face sorridente.
Bom, existe uma teoria que foi formulada por 2 detetives que já são aposentados da cidade de Nova York, e segundo eles existiria um grupo de assassinos que mataria estudantes universitários do sexo masculino e jogariam os corpos deles em rios e lagos para que parecesse um acidente. E perto dos locais onde foram cometidos esses assassinatos, eles desenhariam uma face sorridente. O fato de sempre ser um desenho diferente indicaria que esse seria o trabalho de mais de uma pessoa. Não se tem uma conclusão se esse Smile Face Killer realmente existe, é uma teoria muito debatida, mas algumas pessoas colocam o Brian porque ele preenche as características, estudante universitário do sexo masculino, então ele poderia ter sido uma vítima desse serial killer se de fato ele existe. Algumas pessoas da área criminal até dão suporte a essa teoria do Smile Face, mas a grande maioria não acredita nela e até mesmo o FBI já chegou a lançar uma nota dizendo que não encontraram nenhuma evidência de que os casos que são colocados na conta do Smile Face tinham qualquer ligação entre eles. Inclusive eu posso trazer um episódio só sobre o Smile Face Killer, sobre a teoria do Smile Face Killer se vocês quiserem. Em 2008, infelizmente, o Randy, o pai do Brian, também faleceu, e ele faleceu de uma maneira bem trágica depois que um galho enorme de uma árvore caiu sobre ele enquanto ele estava no jardim. Em 2010, 4 anos depois do desaparecimento, o Pearl Jam se apresentou no Columbus Nature Wild Arena, um local que ficava a mais ou menos 3 km do Ugly Tuna Saloon. O vocalista, o Ed Vedder, dedicou a música Comeback ao Brian, que era um grande fã da banda, e disse: "Onde quer que você esteja, ainda estamos pensando em você." Em 2016, quando completou 10 anos do desaparecimento, algumas pessoas foram entrevistadas, entre elas o Derek e a Alex, que seguiram as suas vidas. A Alex conheceu uma outra pessoa, se casou, teve filhos, mas ambos disseram que nunca esqueceram o Brian Shaffer. Inclusive, o Derek passou anos se sentindo culpado por não ter evitado o destino do Brian. Ele disse em entrevista, abre aspas, "E se eu tivesse estado lá aquela noite? As coisas teriam sido diferentes. Meu irmão ainda estaria aqui?" Em 2020, o caso voltou para as mídias porque a foto de um sem-teto em Tijuana, no México, chamou atenção pelo homem ser bem parecido com o Brian. O FBI chegou a investigar, mas foi confirmado que não era ele. E nesse ano, quase 15 anos depois do desaparecimento, foi divulgada uma progressão de idade do Brian, que hoje teria 42 anos. As buscas por ele continuam até hoje e o Central Ohio Crime Stoppers oferece uma recompensa de $100 mil por informação que levem ao paradeiro do Brian Shaffer. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site www.podcastcdd.com.br para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês ou fazer uma doação a qualquer momento pela chave Pix podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.